Semana 4, dia 2. Suprimento matinal. GL 2:20 da manhã. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jó 6:57 da manhã. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Chegamos agora ao assunto muito importante e vital de Cristo ser aquele que vive no interior dos crentes para que eles o vivam. Cristo não é apenas a nossa vida, Ele, como uma pessoa, vive em nós. Todos os cristãos têm de perceber que há outra pessoa, Cristo, que vive em nós. Temos de ter a visão de que aquele que morreu na cruz para nos redimir, agora, vive no nosso interior. Cristo, por um lado, está no terceiro céu. Por outro, ele vive em nós. Cristo tornou-se o Espírito que dá vida a fim de viver em nós. O Cristo celestial não poderia viver em nós se não fosse o Espírito que dá vida. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Como o Espírito que dá vida, ele vive em nós. Agora temos Cristo não apenas como nossa vida, mas também como nossa pessoa. Porque ele vive em nós, devemos tomá-lo como a nossa pessoa e vivê-lo. Em Gálatas 2:20 da manhã Paulo diz: Cristo vive em mim. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Que Cristo viva em nós não significa que ele vive em vez de nós. Em Gálatas 2:20 da manhã Paulo diz: por um lado, já não sou eu, e, por outro lado, Cristo vive em mim. A expressão em mim é muito importante. Sim, é Cristo que vive, mas ele vive em nós. The Conclusion of the New Testament, pp. 587 a 588. Leitura de hoje. A fim de entender como Cristo pode viver em nós, temos de considerar João 14. Antes da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus disse aos discípulos: porque eu vivo, vós também vivereis. V. 19. Cristo vive em nós fazendo com que vivamos com Ele. Cristo não vive sozinho, Ele vive em nós e conosco. Ele vive em nós capacitando-nos a viver com Ele. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Nós não fomos completamente excluídos e a nossa vida não foi permutada pela vida divina. Nós ainda existimos, mas existimos com o Deus triuno. O Deus triuno que agora habita em nós faz-nos viver com Cristo. Portanto, Cristo vive em nós mediante vivermos com Ele. Em João 6:57 da manhã o Senhor Jesus disse: assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. O Filho não viveu por si mesmo. Contudo, isso não significa que o Filho foi colocado de lado e deixou de existir. O Filho, obviamente, continuou a existir, mas não viveu a sua própria vida. Pelo contrário, ele viveu a vida do Pai. Desse modo, o Filho e o Pai tinham uma só vida e um só viver. É o mesmo na nossa relação com Cristo hoje. Nós e Cristo não temos duas vidas. Temos uma só vida e um só viver. Vivemos por Ele e Ele vive em nós. Se não vivemos, Ele não vive, e se Ele não vive, nós não podemos viver. Por um lado, foi-nos posto um fim, por outro, continuamos a existir, mas não existimos sem Cristo. Cristo vive em nós e nós vivemos com Ele. Portanto, nós e Ele temos uma só vida e um só viver. As palavras de Paulo em Gálatas 2:20 da manhã acerca de Cristo viver em nós são claras e enfáticas. Não há ambiguidade. Paulo diz claramente que Cristo, como uma pessoa, vive em nós. Esse Cristo que vive em nós é o Cristo pneumático, o Cristo que é o Espírito.
Agora que ele habita em nós como Espírito, temos de aprender a como permitir que ele viva em nós e como viver juntamente com ele. Um crente normal é uma pessoa que tem uma só vida e um só viver com Cristo. Somos um só Espírito com ele, 1 Cor 6:17 da manhã, temos uma só vida com ele e agora devemos ser uma só pessoa com ele. Mais cedo ou mais tarde, aqueles que buscam o Senhor percebem que alguém divino, celestial, eterno e espiritual vive neles como uma pessoa. Se virmos isso, também veremos que assim como ele viveu por causa do Pai, devemos agora viver por causa dele, tomando-o como a nossa pessoa. The Conclusion of the New Testament, pp. 588 a 589.